Essa aula aqui, a gente vai falar sobre pullback e throwback. E talvez, por esses nomes, quem já opera, quem já faz negociações, seja em criptomoedas, em qualquer modalidade, tá? Seja futuros, forex, enfim, tá? Pode ser que as pessoas já falem, eu já sei disso, eu já sei, sabe, os gatilhos que é. Mas tem alguns insights que eu vou passar aqui que eles já são de um modo avançado sobre esse tema. Então compensa muito você assistir essa aula, ok? Meu Instagram vai estar aqui abaixo, qualquer dúvida vou estar por lá. Bom, isso aí vocês já sabem, tá? E vamos dar início à aula aqui. O que é um pullback e o que é um throwback? Eu vou dizer pullback de alta e pullback de baixa, tá? Porque na verdade a gente só tem o pullback, significa rompimento para de uma estrutura inferior, ok? Que seria uma estrutura ali de baixa. E o throwback significa que o mercado ele rompeu uma estrutura máxima, uma estrutura para uma alta, ok? Só que a gente tem vários tipos de rompimento. Então eu vou estar explicando para vocês. Numa tendência aqui de alta, pessoal, tá? Em uma tendência de alta, qualquer rompimento que ele for fazer para cima, que é o que ele deve fazer, a gente vai ter o que? Um throwback. Esse throwback, pessoal, deixa eu, opa, aqui, esse throwback ele acontece nesta volta aqui, ó. A gente vai aprender isso no gráfico também, tá? Então não se preocupa. Ele acontece nessa volta aqui, no ponto quebrado. Deixa eu fazer bem certinho aqui o desenho. Opa. Aqui, ó. Tá? Qual foi o ponto onde ele quebrou aqui, pessoal? O ponto onde ele quebrou foi esse topo aqui, correto? E esse topo aqui também, correto? Ou seja, o throwback, tá? Pullback de alta, pessoal. Vou falar assim porque talvez as pessoas, para não confundir as pessoas, tá? Se você for traduzir, não vai estar certo, tá? Mas só para vocês terem um entendimento. O pullback de alta, pessoal, ele acontece na volta do ponto quebrado, tá? Ou seja, qual foi o ponto onde a gente quebrou aqui? Esse ponto aqui, correto? A correção ela deve parar nesse ponto onde foi quebrado. Ou seja, aqui, ó. Então, exatamente nesse ponto a gente tem o pullback de alta, que seria o retorno, tá? Seria o retorno a essa região quebrada. Aqui em cima também, tá? Ou seja, a grande probabilidade de que o mercado ele toque nesse ponto quebrado, tá? E volte a subir, ok? Ao inverso, seria em uma tendência de queda, tá? Ele quebra esse topo, corrige no ponto quebrado, nesse fundo, corrige no ponto quebrado e volta a cair, ok? Então ele quebra esse último fundo, faz um teste, pullback, faz o seu pullback aqui de baixo, ok? Quebra novamente e faz o seu pullback. Onde que está o ponto quebrado aqui? Ele quebra esse ponto e faz o pullback, que seria o retorno no ponto quebrado, tá? E aqui novamente, olha só, ele quebra e faz o retorno no ponto quebrado e dá continuidade quebrando estruturas, tá? Que seria o que? Os fundos em uma tendência de baixa e os topos em uma tendência de alta, ok? Então isso aqui é o pullback de alta e o pullback
de baixa. Agora, em um mercado harmônico, tá? O mercado quando ele está em harmonia, como é esse pullback, tá? Ele acontece do seguinte modo. O mercado aí não sai daqui, tá? Quando ele quebra toda essa estrutura aqui, a estrutura mínima, tá? Quando ele voltar para esse ponto, significa que ele está fazendo o pullback, tá? O pullback ele ocorre exatamente nesse ponto aqui, ó, que é a volta no ponto quebrado, tá? Ele quebra esse ponto e ele faz a volta. Isso nos dizendo que o mercado vai cair, ok? Ao contrário, seria esse mesmo movimento, só que o preço ele quebrando para cima, ok? E voltando para o ponto quebrado para dar continuidade para uma alta. Então seria aqui um pullback de alta, ok? Então se o mercado ele quebra primeiro para cima e volta no ponto quebrado, tá? Significa que a gente está fazendo um pullback. Mas calma, tá? Tenha muita calma, por conta que a gente pode ter alguns ruídos que pode dizer que esse movimento de quebra aqui ele não é verdadeiro. Eu vou ensinar alguns gatilhos, umas aulas avançadas sobre isso aqui, tá? Sobre essa aula aqui, a gente vai ter uma reatualização avançada no curso, onde você vai aprender a validar se esse rompimento ele é verdadeiro, você segue essa venda, ou se esse rompimento é verdadeiro, você segue essa alta, tá? Então, só para vocês terem um entendimento, conhecimento do que é. Agora vamos aqui no gráfico e identificar esses movimentos, tá? Vamos identificar aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente tem um fundo aqui, tá? A gente tem um fundo exatamente nessa região. Deixa eu marcar com essa corzinha aqui mesmo. Aqui a gente tem um topo, tá? Esse topo aqui ele foi quebrado. Ok? A gente tem um topinho aqui embaixo também, tá? Onde ele foi quebrado. Deixa eu estar tirando essa linha aqui, ó. Então ele vem aqui, faz um topinho, tá? Tudo isso aqui é um range, eu vou estar explicando para vocês também, tá? Então não se preocupa. E ele sobe, deixa eu pegar aqui. Ele faz todo esse movimento aqui. Esse aqui é o último topo que ele faz. Vem aqui, quebra esse ponto, busca um teste exatamente no ponto quebrado e segue para uma alta. É exatamente este movimento aqui, ó. Tá? Ele quebra essa estrutura aqui, ok? Volta para o ponto quebrado e segue para uma alta. Vamos identificar aqui um ponto aqui para uma queda. Deixa eu ver aqui. Vamos analisando aqui para um... Só para ficar mais claro, tá, pessoal? Para vocês aqui. Deixa eu estar identificando. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tempo aqui. Ou para 15 minutos. A gente está identificando aqui um ponto para uma queda, ó. Por exemplo, aqui a gente já tem, tá? Ó, o preço ele cai aqui, sobe até esse ponto, cai novamente, rompendo o último ponto. Aqui seria o ponto de pullback para ele cair novamente, tá? Olha só, aqui a gente tem o ponto quebrado e aqui a gente tem o nosso ponto de pullback, tá? Então ele quebra essa estrutura na qual ele faz um impulso forte para uma queda, corrige, não ultrapassando o último ponto, quebra o último fundo, ou seja, quebra essa estrutura e vem aqui e pega faz o pullback, que seria um teste, né, a volta no ponto quebrado, para seguir uma baixa, tá? Momentaneamente uma baixa e momentaneamente uma alta, nunca é eterno, tá? Uma coisa ali vitalícia. E olha só, já aqui a gente já identifica o que? Harmonia. Harmonia é o que? Quando a gente tem dois pontos, olha só, iguais. Então a gente tem um ponto aqui. Se a gente for ligar com esse outro ponto,
deu certo, tá? Ele faz aqui um rompimento, porém ele tem que ver dentro da estrutura. Ó, olha só aqui embaixo também a harmonia, tá? Ó, pode ser que esteja algum ruidinho aqui, mas a gente não considera, tá? A gente tem alguns gatilhos para considerar e para desconsiderar, tá? Um rompimento, pessoal, ele é caracterizado com o corpo da vela, não com o pavio, tá? Se ele fizer esse risco aqui para baixo, ó, não diz que foi rompido, tá? E aqui ele rompe com o corpo da vela, onde que está o nosso último ponto onde ele corrigiu. Aqui, ó. Aqui nós temos um ponto. Aqui a gente tem um outro ponto que seria uma consolidaçãozinha, um tempo gráfico menor, tá? Então o nosso ponto de pullback, a gente tem um ponto de pullback exatamente aqui. Eu vou estar explicando bem certinho para vocês, tá? Sobre esse conceito de você identificar um ponto de pullback dentro do range após esse pequeno rompimento que teve aqui, ok? A gente também consegue pegar um ponto de... Fica um pouco complicado, tá, pessoal? Vai ficar um pouquinho complicado, mas vocês vão entender nas próximas aulas. Como a gente teve esse rompimento para uma alta, a gente vai dar prioridade para quê? Para altas, ok? A gente tem um ponto exatamente aqui no qual ele foi quebrado e ele buscou um pullback exatamente aqui, tá? Então seria... Não conseguiu pegar aqui, daria para tu fazer uma compra aqui também, tá? Para você surfar essa alta que teve, ok? Então a gente teve aqui o ponto, a gente teve aqui a estrutura em harmonia, estrutura em desequilíbrio para uma baixa, uma tendência de baixa, e uma estrutura, tá, com desequilíbrio para uma alta, tá, uma tendência de alta. A gente teve aqui os três tipos de pullback. Agora vamos para as próximas aulas. Vamos embora.